vocês superaram isso? Como que você conseguiu trazê-lo de volta? Porque você foi, em algum aspecto, no sentido que você estava machucado, né? Então foi no sentido de pensar em separar. Como é que vocês conseguiram superar isso? Você fala primeiro ou eu falo? Eu vou falar do que eu fiz, de como eu identifiquei. Eu identifiquei olhando para o passado, exatamente como você falou, olhando o histórico da minha família. Opa, meu vô não para. Meu vô tem 70 anos e tem 4 famílias, até hoje. Então, assim, eu olhei... Constrói casa pra cada mulher, uma casa que ele constrói. Que trabalho que deve ter. Não é? O meu pai, antes de ser pastor, ele passou por essa situação. Foram 7 anos, que isso até virou testemunho da minha mãe. Foram 7 anos de traição explícita. De tipo assim, tô indo lá ficar com a outra. Então, quando eu olhei isso, eu falei, opa, eu realmente estou repetindo um padrão. E se eu não frear isso aqui, isso vai se estender para os nossos filhos e, enfim, isso vai acabar com a minha vida e tal. E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei assim, só tem uma posição, ser completamente radical. De tipo assim, acabou, não tem gracinha, não vai dar para ter muita amizade com homem, porque já existe uma tendência ali. E sobre o que eu fazer com ele, eu decidi de ser sacrificial, literalmente. Eu falei pro Douglas, eu falei assim, neste momento você não precisa fazer nada, porque sou eu que vou buscar a tua confiança de volta, sou eu que vou resgatar tudo isso, fica tranquilo, e eu sei que eu que vou ter que me debruçar de resgatar. Então, assim, fique em paz. E foi o que eu fiquei fazendo. Aí tinham períodos, porque isso não foi em um mês. Isso foi em quase 2 anos. De tipo assim, mas é dia dos namorados, ele não lembrou de me dar um presente. Mas tá tudo bem, porque eu decidi resgatar isso. Então, saiu do papel de vítima e assumiu a responsabilidade. Testemunho lindo. Mais legal do que eu ficar falando é você na prática, né? Foi punk. E o ponto principal também, assim, na nossa relação foi o diálogo. Nossa, como a gente conversava. Comunicação. Era o tempo inteiro. E assim, o que aconteceu? O desenvolvimento humano e o autoconhecimento ajudou eu a trazer pontos da vida dela que ela não enxergava. Principalmente nessa questão da hereditariedade, né? Da relação dos pais, e o quanto isso poderia ser na vida dela prejudicial. E assim, o que acontece muito, eu acho que é bem importante apontar, é que dentro do casamento, quando existe perdão, você também tem que se colocar num nível um pouquinho abaixo, porque quando você está numa posição de traído, você tende a querer ferir o outro o tempo inteiro, jogar na cara do outro, né? Você fez, é por isso. Então a pessoa acaba pegando esses pontos e carregando consigo como se fosse uma arma. A qualquer momento ela está usando. Então, defesa é ataque. Exato. Então, assim, o que eu entendo, né? A dor é inevitável. Eu senti dor, mas o sofrimento é opcional. Então você opta por não ficar sofrendo por aquilo que aconteceu. E foi uma decisão que eu tive. Eu falei, eu senti a dor, doeu. Mas eu não quero ficar sofrendo e carregando isso, remoendo isso pro resto da vida. Eu quero um relacionamento. Então eu amo ela, eu não fiquei com ela por causa de conveniência, eu fiquei com ela porque eu amo ela. Então nesse momento houve de fato uma consciência de amor. E aí, poxa, aquilo que eu prego a vida inteira eu tinha que aplicar agora. Porque eu não falo que tem que perdoar. E aí como que eu faço isso? Então eu falei, poxa, isso vai se tornar um grande testemunho. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eu acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e Deus me uniu com ela com um propósito, então eu não vou deixar que nada, ninguém venha nos atrapalhar. E a Bíblia diz que Deus, quando ele une pessoas, ele diz o seguinte, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, se Deus ele tinha um propósito para a nossa vida, eu não poderia deixar que o meu ego, por eu estar ferido, porque foi um deslize dela, e isso eu entendi por conta do arrependimento. Porque quando há um arrependimento de fato, a pessoa produz frutos de arrependimento, e é isso que tem que entender. Porque às vezes a pessoa diz assim, que eu já entendi, provavelmente você também. Ele disse que ia mudar. Aí, mudou? Não. Aí você foi lá, a pessoa fez de novo. E agora? Não, ainda não. E agora? Não. E aí, quantas vezes você vai ficar perdoando? Não, a Bíblia diz para perdoar 70 vezes 7. 540 vezes. Tá bom, mas
É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.